Bem-vindos ao programa CPLP Yemeni para acompanhar as últimas informações sobre Timor-Leste e a comunidade dos países da língua portuguesa. O provedor dos Direitos Humanos e Justiça pede à Polícia Nacional de Timor-Leste que tome medidas sérias contra os agentes envolvidos na invasão da Universidade Nacional de Timor-Leste durante manifestações estudantis em Dili. Durante 3 dias, estudantes universitários manifestaram-se em Dili para exigir o cancelamento da compra de 65 viaturas para deputados, bem como a revogação das pensões vitalícias e de outras regalias parlamentares. No decorrer do protesto, alguns elementos da Polícia Nacional invadiram o edifício da UNITALI e obrigaram estudantes a sair das salas de aula enquanto os agrediam. O incidente é visto pelo provedor dos Direitos Humanos e Justiça, Virgílio Guterres, como uma violação da integridade institucional da Universidade Nacional de Timor-Leste. O SUBA comando Pedimos ao comando para tomar medidas sérias contra os elementos que invadiram a UNTL. Isso viola a integridade institucional da universidade. É uma instituição autônoma. Não pode haver intervenções da polícia ou dos militares sem autorização do reitor. Invadiram, puxaram e bateram nos estudantes. É uma violação dos direitos humanos. Violação aos direitos humanos. Virgílio Guterres sublinhou que, até o momento, a Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça não recebeu nenhuma queixa formal por parte da universidade. A PNTL pediu desculpa aos estudantes e prometeu melhorar a atuação no futuro. O Comando-Geral da PNTL veio a público pedir desculpa pelos episódios que envolveram alguns agentes durante a manifestação estudantil e prometeu melhorar a atuação da polícia no futuro em situações semelhantes. Em causa estão as queixas de estudantes e as reações do público aos vídeos que circularam nas redes sociais mostrando a atuação de alguns membros da PNTL que invadiram o campus universitário para obrigar os alunos a sair da sala de aula. No vídeo é possível constatar a abordagem violenta dos agentes agredindo os jovens que estavam dentro da sala. O incidente surgiu no segundo dia da manifestação dos estudantes universitários de Timor-Leste contra a compra de 65 viaturas e as regalias dos deputados do Parlamento Nacional. Durante a manifestação, tudo estava calmo. Tudo quando começou o apedrejamento, algumas pedras foram lançadas dentro do campus e atingiram membros da polícia. Alguns agentes reagiram e invadiram as salas. Falei imediatamente com os representantes, um grupo de 16 pessoas, e pedi desculpa. Não queremos intervir nas atividades do campus, mas o episódio já tinha acontecido. Por isso, prometo melhorar no futuro e peço também aos estudantes para se organizarem melhor em outras ocasiões, de modo a evitar situações de apedrejamento. Henrique da Costa salientou que a PNTL está sempre disponível para receber as queixas do público. O incidente fez com que a Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça se pronunciasse pedindo medidas sérias contra os membros que invadiram o campus. Do lado da UNTL, o reitor também lamentando a atuação dos agentes da PNTL. O ministro do Interior desacredita o relatório das Nações Unidas que aponta a infiltração das redes de crime organizado em Timor-Leste. Um relatório do Departamento de Drogas e Crime da ONU alerta que redes transnacionais de crime organizado estão a infiltrar-se em Timor-Leste, em particular na região administrativa especial de Oicusi-Ambeno. Segundo o documento, estes grupos utilizam investimentos para se instalar, mas também criam centros de operações dedicados a atividades ilícitas como a lavagem de dinheiro e o cibercrime.
Vários órgãos de comunicação internacionais noticiaram as conclusões do relatório. O presidente da República, José Ramos Horta, reconheceu que este tipo de crimes já existe há bastante tempo no país. No entanto, o ministro do Interior considera que o relatório não tem credibilidade, uma vez que não apresenta fatos concretos. Este relatório baseia-se apenas em informações de pessoas, mas não apresenta nenhum facto que o comprove. Isso retira credibilidade a uma organização como a ONU, porque não sustenta as afirmações. Por isso, deixamos o assunto às autoridades judiciais, que devem pronunciar-se quando existirem elementos legais concretos. O relatório refere ainda alegados envolvimentos dos membros do governo com estas redes, mas o ministro rejeitou categoricamente essa hipótese. Segundo a ONU, a fragilidade da segurança em Timor-Leste torna o país vulnerável às redes criminosas internacionais. O documento cita ainda um grupo desmantelado em Oicusi, alegadamente ligado ao crime organizado. No mês passado, a PSIC e o Serviço Nacional de Informações identificaram empresas estrangeiras que arrendaram um hotel em Oicusi por 50 anos com o objetivo de instalar jogos online. Numa operação realizada na região, a PSIC deteve 10 indivíduos suspeitos de exploração de jogos ilegais e fraude informática. O Parlamento Nacional de Timor-Leste manifestou solidariedade e aprovou um voto de pesar a Portugal na sequência do trágico acidente no funicular da Glória em Lisboa, que vitimou 16 pessoas e deixou mais de 2 dezenas de feridos. Em plenário, os deputados expressaram condolências às famílias enlutadas e ao povo português, sublinhando os laços de amizade e cooperação entre os dois países. Neste momento de dor e luto, entendemos a nossa solidariedade às famílias, amigos e colegas das vítimas mortais, bem como aos feridos que lutam pela recuperação, entre os quais se contam turistas de nacionalidade estrangeira. Que a memória dos que partiram permaneça viva e inspire um compromisso renovado com a segurança e cuidado com o próximo. Que o elevador da glória continue a ser símbolo de uma cidade que honra o passado e aprende com o presente. A inesperada perda de vidas humanas e sofrimento das pessoas feridas representa uma ferida aberta no coração da cidade e um abalo na memória coletiva de todos os que reconhecem o valor histórico do ícone que é o funicular da Glória, símbolo da identidade lisboeta. Assim, o Parlamento Nacional exprime o seu pesar por este acontecimento trágico e manifesta a sua solidariedade para com as vítimas e o povo português, endereçando as suas mais sentidas condolências às famílias enlutadas. Na semana passada, também o presidente da República, José Ramos Horta, já tinha transmitido a sua solidariedade a Portugal numa carta dirigida ao seu homólogo, Marcelo Rebelo de Sousa. Segundo informações oficiais, o acidente ocorreu devido a uma falha no cabo de sustentação que levou uma das cabinas do funicular da Glória a descarrilhar e embater contra um edifício. Entre as vítimas mortais encontram-se 5 portugueses, 3 britânicos, 2 sul-coreanos, um suíço, um ucraniano e um cidadão norte-americano. A União Europeia quer reforçar os laços políticos e econômicos com Timor-Leste. A garantia foi dada pelo chefe da delegação da Assembleia Parlamentar da Organização dos Estados de África, Caraíbas e Pacífico União Europeia, Francisco Assis, durante uma visita oficial ao país.
Entre 15 e 17 de setembro, a delegação reuniu-se com o presidente da República, José Ramos Horta, com o vice-primeiro-ministro Francisco Calbuadi Lai e com a presidente do Parlamento Nacional, Maria Fernanda Lai, além de representantes da sociedade civil e do setor privado. Sim, há várias áreas. Em primeiro lugar, na área da cooperação política, creio que é bom manter um diálogo político com Timor-Leste, que vai fazer parte da ASEAN. Nós queremos que a União Europeia seja um agente fundamental na promoção da paz no mundo e da resolução dos grandes conflitos internacionais que neste momento estão a ocorrer. E um país como Timor-Leste, que é um país pequeno do ponto de vista da sua dimensão e da sua população, é um país importante do ponto de vista da sua inserção regional e do ponto de vista estratégico. Portanto, desde logo há aqui uma cooperação política que nós queremos acentuar. Assis destacou ainda a necessidade de apoiar a diversificação econômica do país, apontando para novas oportunidades de investimento. Depois há uma cooperação económica. Timor-Leste está em crescimento, está em desenvolvimento, tem necessidades especiais e nós estamos, a União Europeia quer continuar a apoiar Timor-Leste como tem feito até aqui. Por outro lado, há áreas específicas onde surgirão certamente oportunidades de reforço da cooperação económica. Há vários Estados europeus que já têm aqui grandes investimentos. A perspectiva de Timor-Leste, de diversificação da sua atividade económica, vai abrir outras perspectivas de investimento para vários empreendedores europeus, estou certo disso. Esta deslocação marcou a primeira visita da atual legislatura da delegação da Assembleia Parlamentar Paritária, OEACP-UE, a Timor-Leste, no âmbito do reforço da parceria política e do desenvolvimento econômico. A Organização dos Estados de África, Caraíbas e Pacífico é composta por 79 países e mantém uma parceria estruturada com a União Europeia nas áreas de desenvolvimento, integração regional e cooperação política. Timor-Leste aderiu à organização em 2007. Foram as informações de hoje. Voltamos no próximo sábado. Até lá.